Muito bom, queridos. Nós estamos iniciando uma série nova no mês de maio. As igrejas batistas brasileiras, elas se unem em prol de algo muito especial, que são as famílias. Porque ela é instituição de Deus. Nós vamos verificar isso com mais propriedade ao longo do mês. E nós queremos, nesse mês, termos uma conversa sobre casamento, começando hoje. Depois também sobre as mães, na semana que vem. 2 conversas com as nossas queridíssimas mamães aqui da igreja. Depois também com os pais, para eles não ficarem chupando o dedo, né? Você vê, olha, tudo é mais para a mamãe, né? Vão ter dois sermões para as mamães e para os papais só um. Sempre a gente perde, mas tudo bem, não tem problema. E por fim, no último domingo, sobre filhos, tá bom? Então, que o Senhor nos abençoe. Vamos juntos nessa série, Mês da Família, e na permissão do Senhor hoje, falando sobre casamento. Bom, quando se vai falar em casamento numa igreja, os solteiros dizem: posso sair, pastor? Eu sou solteiro. Tem nada a ver comigo esse negócio de casamento. Aliás, eu não estou nem pensando nisso. Me perguntam os meus pais, os meus irmãos mais velhos, o pessoal da igreja: ei, vai casar ou não vai? Eu digo: nem estou pensando nisso. Bom, para você solteiro, eu queria dizer o seguinte. Uma vez perguntaram: e aí, Dani, como que está a questão de casamento? E eu disse: não estou nem pensando nisso. Um dia, eu fechei o olho, numa piscada. Quando eu abri, eu estava num altar, dizendo sim. Olha, eu ia falar ali para mim. Eu ia fazer um H com ela, que agora ela subiu, né, para aquela linda jovem ali, né? Então é assim, solteiros. Num momento, você não está pensando em casar. No outro, você está no altar. Então vale para você também, tá bom? Vale para todos nós. Eu quero começar com uma imaginação. Sabe o diabo? O Satanás, o acusador dos irmãos, o inimigo das nossas almas. Entendeu de quem eu estou falando? Certa vez ele estava num deserto e ele viu que algo brilhou na areia. Ele foi até lá e pegou o objeto, era uma lâmpada mágica. Então o inimigo esfregou a lâmpada mágica, saiu o gênio. O gênio, a hora que viu que era o inimigo, falou: puxa vida, eu vou ter que atender o mal. Ao invés de 3 pedidos, eu vou conceder apenas 1, porque eu sei que vai ser um pedido do mal. Ok. O que é que o inimigo pediu para o gênio? O inimigo provavelmente pediria para destruir os casamentos. Se existe um pedido fundamental, uma intenção fundamental do mal, fundamento do mal, é quebrar casamentos. Você sabia disso? É novidade para você? Espero que não seja. Quem casou recente, se prepare. E quem está casado há mais de 65 anos de casamento, tem os desafios também. A verdade é muito clara. Todos os nossos casamentos, sem exceção, estão sob ataque, inclusive aqui na igreja. Não ache que uma parede azul, um carpete verde não pode, né? Carpete musgo. A igreja não tem nada verde, é musgo ou oliva, verde ela não tem, né? Aquela cor ali que é inverno alguma coisa. Não acredite que um prédio, uma reunião, priva você de ser atacado pelo inimigo. Estava agora em casa e tem uma praça ali. Eu vi um casal tendo uma briga, irmãos. A mãe xingando a criança porque ela foi longe demais, mas com palavras de baixo calão. E o pai com vergonha, porque estava lotado de gente ali, enche de gente ali no domingo. E ele falando: você não está parecendo uma criança. E tal. E nem sei como terminou aquilo, né?
Mas o fato que é onde a gente olha a um casamento sendo atacado e em crise. É o que mais tem nesse planeta. O alvo principal do inimigo é fazer com que o homem e a mulher casados estejam desunidos. Ele, então, coloca alguma coisa que possa desunir o casal. Para distorcer a imagem boa que um tem do outro. Porque ninguém aqui casou com uma pessoa ruim. A gente casou, os homens, com a sua princesa, as mulheres com o seu príncipe. Mas o inimigo quer quebrar essa imagem, para que então estejamos brigados, afastados do plano de Deus. Agora, você percebeu? Nós somos atacados por um inimigo fortíssimo, invisível, e que tem, sobremaneira, planos de ataque para cada um de nós. Será que nós estamos condenados à derrota? Será que tem como sair vitorioso de uma situação assim? Tem como conseguir viver segundo o que Deus propõe? É claro que sim. E é sobre isso que a gente vai refletir nessa noite. Eu confesso a você que a nossa situação como casados é muito difícil. Porque o ataque é muito duro. Mas sim, há vitória nisso, queridos. É o que veremos nessa noite. Vamos ver um texto essencial sobre casamento. Gênesis capítulo 2, apenas os versículos 18 a 25. Já no comecinho da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25. Eu vou ler aqui na NVT que diz assim: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem. Esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Pai, esse é seu texto, riquíssimo, Senhor. O Senhor inspirou teu servo Moisés a percorrer a infinitude do coração do Senhor e a transformar em palavras a criação tua, de tal forma que o registro chegou à igreja e chegou à igreja aqui a nós também. Muito obrigado, ó Pai, que a tua palavra encontre um lugar muito especial no coração de todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em Gênesis. Aqui, no início desse livro, o propósito é falar de criação e como as pessoas podem se dar bem diante de Deus. É um momento de ter vida. Chegou o momento de ter as plantas, ter os animais e, obviamente, também o primeiro casal humano. E mostrar que tudo foi feito pelas mãos do Senhor, não pelo acaso, como dizem alguns. Toda vez que a gente vai em Gênesis, a gente volta com muitas curiosidades de lá. É o livro que mais causa curiosidade aos nossos corações. Talvez por ser o mais distante,
é o que mais causa curiosidades. Então eu quero começar com algumas curiosidades aqui. Você percebeu que eles foram feitos do pó da terra? Por muito tempo achou-se que era só uma questão de poesia. Hoje em dia não, hoje em dia nós sabemos que o corpo humano ele contém os mesmos elementos ali do solo: cálcio, ferro, potássio, magnésio, carbono, exatamente o mesmo. Bíblia e ciência falando a mesma coisa sobre o que nós somos aqui. Agora, olha uma curiosidade interessante, e mulheres, prestem atenção nisso. Tem uma sequência aqui no texto. Diz que não é bom que o homem esteja só. Ponto 1. Aí o que o Senhor faz? Formou da terra todos os animais e aves. Com eles todos formados, delegou ao homem a ver todos eles e dar nome a todos eles. Veja que o homem está trabalhando aqui sozinho por um tempo. Perceba a sequência. Mas que depois o Senhor vê que o homem continua, essa palavra continua é excelente aqui, continua sem alguém que o ajudasse e o completasse. Ou seja, o homem experimentou ter o contato com todos os animais, trabalhou para dar o nome a todos eles, mas não houve correspondência humana e ele continuou numa sensação de só. Depois vem a mulher. Eu vejo aqui uma chamada do porquê todos nós homens já tomamos aquele puxão de orelha. Eu tomei vários já na vida. Da minha lindíssima esposa. Que é aquela, você está trabalhando demais, cara. Puxa vida, tá exagerado isso. Nossa, de novo não vai dar para a gente sair e fazer aquilo. Não é verdade? Todos nós homens já tomamos essa puxada, eu sei que sim. Talvez esteja aqui, a gente, já na nossa gênese, a gente trabalhou muito forte, a gente teve uma exposição com um trabalho muito forte, por isso que é tão imbuído aqui no homem, tão forte esse negócio de trabalhar. Depois vem a mulher para harmonizar, porque o homem trabalhando em carreira solo ali não estava se dando muito bem. Uma outra curiosidade é que a criação do homem e da mulher é um pouquinho diferente. Porque o homem foi formado do pó da terra. A mulher não. A mulher já foi formada da costela do Adão. Isso é interessante. Eu, na verdade, não sei muito o que significa, mas é interessante. E a cena de casamento aqui? Porque o texto diz que trouxe o Senhor Deus a moça ao homem. Ninguém vê, mas a cena aqui é de casamento. Porque qual é a cena conhecida nossa hoje de um pai pegando a mão da moça e levando até o homem? Não é casamento? Pois é exatamente o que está acontecendo aqui em Gênesis. 2, uma cena de casamento. O pai pega a moça e leva até o rapaz para que eles se casassem no altar. Sabe, queridos, curiosidades à parte, hoje a gente tem que tratar uma problemática bastante grande aqui. Eu peço o próximo slide para o Fê. A problemática do casamento é ele se desfazer, ou ele não encontrar o propósito divino. Você concorda comigo? Qual que é o problema de um casamento? É ele se desfazer, ou ele não se desfazer, mas ele não encontrar propósito divino. Um olha para o outro e não entende o que está acontecendo, por que estão juntos, qual a finalidade daquilo tudo. Olha só que com relação ao casamento e o divórcio. São 2 anos que os números já estão completos. 2023 ainda não está. Tá? O registro civil aponta lá numa nota que 23 ainda está em coleta de dados. Mas 22 já fechou. Em 2010, nós tivemos 977.620 casamentos. Quase 1 milhão de casamentos, realidade Brasil. E olha a quantidade de divórcios no mesmo ano. 243.224 divórcios.
praticamente 25%. Ou seja, a cada 100 casamentos, 25 se desfizeram. A cada 100, 25 se desfizeram. Passados 12 anos, chegou o ano 2022. A quantidade de casais que se casaram praticamente não mudou. 970.041 casamentos. Mas atenção agora, olha o número de divórcios. 420.039 divórcios, o que nos dá 43,3%. Ou seja, em apenas 12 anos, o índice de divórcio aumentou em 20%. É muito forte isso. Veja, em 2022, agora há pouco, a cada 100 casamentos, 43 se desfizeram. É muito forte isso. É muito alto. Sabe, queridos, a Bíblia deixa claro que o divórcio é repudiado por Deus. Havendo frases claras, tipo, porque eu, o Senhor, odeio o divórcio. Você encontra isso em Malaquias 2,16. Eu acredito que se a gente entrevistasse o Senhor hoje, uma entrevista com o Senhor, com uma única pergunta: Senhor Criador, o que é que o Senhor acha do divórcio? Provavelmente ele repetiria o que falou em Malaquias. Bom, eu odeio o divórcio. Agora, cá entre nós, a Bíblia, ela reconhece uma concessão para o divórcio. Mas em todo momento ela enfatiza que o melhor é a reconciliação e o perdão como o ideal de Deus para restaurar a vida conjugal. Ela dá uma concessão, mas não há suporte para isso. Perguntaram para Jesus sobre a concessão. Ele falou, sim, há a concessão por causa do coração duríssimo de vocês. Então, há uma concessão por causa do coração duro, mas não é isso que a Bíblia quer. A Bíblia quer, porque ela é a palavra de Deus, que a gente consiga, ainda que demore um tempo, mas que a gente consiga reconciliar. Agora, é importante, no assunto casamento aqui hoje, a gente falar quais são essas concessões. Bom, primeira concessão para o divórcio é quando há traição no casamento. Deixa eu ver como que nós estamos com a idade aqui. Eu vou calcular aqui as palavras. Tá bom, público bem adulto. Perfeito. Bom, você sabe que casamento para a Bíblia é coabitação. O homem habitando a mulher é coabitação. Esse é o ato, então, de casamento na Bíblia. Por isso que na Bíblia, você pega o homem lá, a princesa chegou, ele leva para a barraca, casaram-se. Não precisou de sacerdote, não precisou de nada. Porque para o Senhor, o ato sexual é o casamento. Então, quando um homem vai lá e habita outra mulher, ele se casou com ela também. Ou a mulher é habitada, né, por um outro homem, ela casou também. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Porque agora são 2 casamentos. Ah, mas não tem papel passado, não tem igreja. E lá importa? Para Deus é a coabitação, é a relação sexual. Então a Bíblia abre uma concessão sobre isso. Quem está tendo vários casos, escolhe um e boa, porque não tem o que fazer, né? É uma concessão aberta, está lá em Mateus 5, Mateus 19. Tem uma outra concessão para o divórcio. Quando o cônjuge, um deles, abandona o outro. Ele vai embora, ele já não quer mais saber, não quer viver como casal, não tem mais o que fazer. Uma pessoa diz para outra, eu não quero você, eu não sou casado com você, eu não vou estar mais aqui em casa, eu vou mudar. E aí, o que nós vamos fazer? Imagine o caso, o rapaz, ele deixa a moça, vai morar com a outra. A anterior agora vai lá e colocar uma barraquinha na frente da casa e ficar dizendo, por favor, eu sou sua mulher. Então a Bíblia, em 1 Coríntios 7,15, diz que se isso acontecer, não tem o que fazer. O casamento
está desfeito e é o divórcio. Quando uma parte abandona a outra totalmente. E uma terceira concessão é quando há violência ou maus tratos graves. Não briguinha de casal DR, não assim incompatibilidade, não é nada disso. Leia-se maus tratos graves. Até porque Malaquias 2,16 e Êxodo 21 vai dizer que o Senhor não quer uma pessoa sofrendo na mão da outra. Ele não quer. Então o rapaz está batendo na moça, o que nós vamos fazer? Os meus pais se separaram por esse motivo. Infelizmente, meu pai agredia minha mãe e ela tentou. Eu sou testemunha que ela tentou o máximo que ela pôde. Não foi possível. Agora, para nós aqui da IBE, a gente quer o melhor, irmãos. Nesse aprisco chamado IBE, nós queremos que todos tenham um belíssimo casamento, que ele não se desfaça e que a gente possa viver feliz e atender o propósito como casados. Então, para isso, tem uma proposta aqui para a gente conversar e aprofundar nessa noite, que é meditar e incorporar 4 aspectos sublimes e poderosos sobre o casamento aqui nessa passagem, tá bom? Pode pôr aí então, Fê, para a gente começar a ver esses aspectos aqui sublimes e poderosos. Bom, o primeiro deles, queridos, é que o casamento é iniciativa do próprio Deus. O texto deixa bem claro, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Você vê isso aí no verso 18. Bom, o casamento, ele não é meramente assim uma tradição humana ou o resultado de uma solidão. Então, porque eu estou só, eu me caso. Ou porque todo mundo casa, eu caso também. Não, isso não é assim que funciona. A gente está vendo aqui que quem idealizou tudo isso foi Deus. É o livro de Gênesis, que significa a origem, e inclusive a origem do casamento. Deus está mostrando, o casamento se origina em mim, é o meu plano divino. Ele, em sua sabedoria, ele viu que a solidão não era boa, ele viu isso. Você viu o texto? É Deus que falou, não é bom que o homem viva só. Bom, as mulheres até sabem o porquê, né? A lambança que nós fazemos. Agora, não é porque o homem faz lambança que Deus planejou o casamento. É porque a imagem e semelhança dele no ser humano atinge o seu ápice quando um homem está casado com uma mulher. É para a honra e a glória do Senhor. Imagem e semelhança ficam com a sua potência máxima quando um homem está casado com a sua mulher. A imagem de Deus reflete perfeitamente quando estão em matrimônio. Então, essa união matrimonial é uma provisão divina. Nunca foi e nunca será uma convenção humana. Você é criado falando sobre o casamento como uma convenção humana. Mas acredite, não é. Ela não é convenção humana, ela é provisão divina. Recentemente, o último casamento aqui na igreja foi do André e da Janaína. E no início da celebração eu disse assim, gostaria que todos vocês aqui testemunhas soubessem que os irmãos André e Janaína não estão se casando nessa manhã. E os convidados falaram, o que será que aconteceu? Eu disse, calma, eles não estão se casando, eles estão sendo casados por Deus, o que é muito diferente. É Deus quem está os casando. E então a gente fecha esse primeiro aspecto com uma clareza muito grande, que ele, o casamento, é uma invenção de Deus. Não foi inventado pelo ser humano. Ao ser humano, nessa época, ele tinha uma tarefa, dar nome a animais. Só isso era a tarefa delegada a ele. Casar, criar em casamento,
Era uma atividade de Deus e ele executou muito bem. Agora, Deus resolveu a solidão? Sim. Mas não só criando uma pessoa. Ele criou uma pessoa para o Adão, bem bacana, né, irmãos? E é sobre isso que a gente avança agora para o nosso segundo aspecto sublime e poderoso do casamento, afirmando que o casamento ele é fundado na complementariedade. Diz o texto sagrado, não se achava para o homem uma auxiliadora que lhe fosse idônea, e da costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou uma mulher, versos 19 a 22. Queridos, o homem sozinho era incompleto para cumprir o mandato de Deus. Completamente incompleto. Olha que interessante. Eu queria um dia, se o pessoal aí da técnica me ajudar, a gente pegar aqui umas câmeras e nós vamos gravar nas casas com autorização, por escrito. Toda vez que um homem sair da casa e ficar só a mulher com as crianças, a gente vai gravar como que ela se vira nos 30. E o contrário também, né? Quando a mulher vai viajar, igual aconteceu comigo esses dias, a Michele foi passar 10 dias ou mais lá em Afuá. Se quiser, olha, se tivessem gravado a minha casa, irmãos. E aí a gente compilar isso e assistir juntos. Seria bacana, não? Imagine as cenas, né? Eu imagino o homem foi viajar e a mulher está com aquela vontade de comer aquela salada. Não, que tem que abrir um pote de vidro, me ajude. Palmito, essa aí que as mulheres adoram, né? Adoram pedir uma pizza de palmito, não sei porquê. Aquela vontade, aquele desejo, e ela já tentou de tudo para abrir aquele pote maldito, pote que não abre, né? E o marido viajando 10 dias, né? Que dureza para a mulher. Agora, irmãos, ficar sem a mulher também é um negócio interessante, né? Que a gente não sabe o que fazer, a gente fica muito perdido. Eu mesmo me sinto muito perdido quando a Michele não está. Então, pessoal da técnica, anote aí, nós vamos fazer um BBB, gospel, só verificando as saídas prolongadas dos maridos e das mulheres e ver como eles agem sozinhos. Está anotado ali na lista de tarefa. Queridos, a criação da mulher ocorre de maneira muito singular. Em nenhum momento aqui ela é posicionada em hierarquia superior ou inferior ao homem. Nunca teve isso. Nunca. Mas ela é posicionada em igualdade, o que simboliza aqui uma relação de parceria. Em nenhum momento Deus está colocando julgo sobre o homem ou sobre a mulher, mas que ambos se complementem numa relação de parceria. Aliás, a palavrinha no original aqui para idônea é uma palavra muito bacana para se estudar. Claramente a palavra puxa o termo de correspondente, que complemente, que ajude. Casamento claramente foi feito para que o homem e a mulher se ajudem. Isso é muito claro aqui no original. Eu quero destacar que a criação do homem e da mulher em igual valor, sim, em igual valor, mas com funções distintas. Porque é ilógico ter o homem e a mulher diferentes, sobremaneira, e terem a mesma função. Não, não tem. Eles têm funções diferentes. De maneira bem resumida, só para não tomar o tempo, eu queria dizer que o homem é o rapaz realmente do trabalho, queridos, da provisão, do esforço mecânico. Por isso que a nossa estrutura de corpo é diferente, é mais forte. Não é à toa essa diferença. Essa diferença vem do coração de Deus. Então, ela especifica alguma coisa. Ela diz, olha, o homem é o camarada do trabalho. A mulher pode trabalhar? Claro que pode. Mas aquele esforço maior é do homem.
Eu fico com um dó quando eu vejo uma mulher num esforço mecânico que não está à altura dela, dá um dó. Ela se sente humilhada por aquilo. Agora, esse é o homem, o esforço mecânico. Mas e a mulher? Queridos, a mulher, claramente, ela tem uma função distinta que eu chamo, e não sei se é o melhor nome, vocês podem modificar, eu chamo de harmonização. A mulher, ela harmoniza. O cérebro dela consegue ver nuances que os homens não fazem nem ideia do que seja. Sabe aquele lance estranho que você vai procurar o cinto? Onde está meu cinto? Ele está na gaveta. Aí a gente pergunta, qual gaveta? A gaveta de sempre. Só tem aquela gaveta. Aí você vai até a gaveta, você abre ela. Você olha, fecha a gaveta. Caraca, não está aqui. Amor, o cinto não está lá. Procura direito. Aí você vai lá a segunda vez, abre. Você apalpa ali, o cinto não está. Amor, por favor, eu estou perdendo hora, não está lá. De repente, você escuta aqueles passos duros, né? A mulher, ela nem abre com a mão, ela abre com poderes assim. O negócio vem abrindo conforme ela vai subindo. Aí ela põe a mão e faz assim, ó. Esse aqui, ó. Serve esse aqui. Eu falo, meu Deus do céu, que vergonha. Mas que humilhação, eu não enxergo. Eu sou cego. Claramente fica muito evidente o papel da mulher. Ela consegue ver o todo. Ela assimila múltiplas funções. É incrível. E a gente precisa se basear nisso que é constatado em todos os casamentos, todas as famílias. Exigir da mulher esforço mecânico é bobagem. E acreditem, mulheres, exigir do homem harmonização é bobagem. Esses dias foi o aniversário do Dani. Chegamos em casa, a festinha era no próprio grupo pequeno, e eu vi aquele monte de coisinha para montar a parede e a mesa. E a Michelle olhando para mim, olhando para ela, falei, ai, Senhor, que ela faça isso. Eu não consigo nem imaginar eu acertando bandeirinhas, assim, não é comigo isso. E eu fiquei caçando um trabalho. Falei, já sei, deixa eu ver se tem água. Porque vai ser a festa aqui, o grupo. Fui lá, o galão estava vazio. Eu, aleluia, glória a Deus. Porque isso é o meu trabalho, com força, carregar pote d'água. Já vou comprar os 4, vou fazer estoque, né? E fui, e deu tudo certo. Cheguei lá, estava montado, irmãos. Tinha só uma bexiguinha para encher, ótimo. Enchi, tá. Escapei de mais uma dessas, porque a harmonização não é comigo, né? Vocês percebem a diferença? É engraçado até, mas boa parte da crise do casamento está nisso. Em um querer que o outro se exceda naquilo que ele não se excederá. A gente fecha esse segundo ponto dizendo que homem e mulher foram criados para se complementar, não competir. Complementar, não competir. Agora, essa união complementar, ela não é passageira, né, irmãos? Ela se firma numa aliança, que é o que nós vamos ver agora como o terceiro aspecto sublime e poderoso do casamento. O Felipe está colocando para nós. O casamento, ele é fundado na aliança de unidade. Claramente nós vemos no texto uma aliança de se unirem, de unidade. Versículos 23 e 24. Esse texto ele é importante porque ele diz, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Casamento é um negócio que faz você deixar algo e se unir a outro algo para atingir um outro algo. Casamento é uma transformação completa na vida da gente. Perceba aí que a união matrimonial exige um compromisso deliberado.
Deixar, unir-se e tornar. Eu acho muito legal isso, porque deixar fará com que eles ajustem o passado. Deixar é ajuste de passado. Unir é um ajuste de presente. E tornar-se é um ajuste de futuro. Esses 3 tempos falam muito das muitas crises conjugais que nós temos, inclusive aqui na igreja. Eu já tratei aqui os 3 casos. Olha, conflitos familiares, especialmente a tensão de guerra que há entre sogras e noras. Isso desafia a unidade social aqui no Brasil e da igreja e de quem for. Tem pessoas que dizem assim: pastor, não vai ter a 3ª Guerra Mundial. Teve a primeira e teve a segunda. E eu não falo, mas penso, é porque não conhece a família tal lá. Aquela sogra, aquela nora, elas são a 3ª Guerra Mundial. Aliás, é um negócio gozado, eu não consigo compreender. Porque olha a situação que essas 2 mulheres se colocam. De um lado está a mãe, gerou aquele rapaz, conhece tudo dele, tudo e mais um pouco. Do outro lado dele está a nova moça que chegou ali. A mãe não quer perder o filho. Ela sabe que ele nasceu para casar e que chegou o momento. Ela não quer perder. A outra, que chegou agora para tê-lo, se apaixonou pelo lindão, também quer ele. A crise está que elas não se aturam, porque ambas querem ele por inteiro. A mãe quer manter o filhinho por inteiro, sob sua possessão, quase que demoníaca. E a outra que chegou quer o rapaz, porque ela está tirando ele do purgatório. Então ela quer puxá-la. Está feita a guerra, queridos. E que guerra, hein? E que batalha. Difícil trato. Eu confesso a você que dentro da pastoral é um dos assuntos mais difíceis. Porque os livros se limitam a dizer: junte, forme um grupo conforme Mateus, reúna elas e o rapaz e conversem. Todo mundo quietinho durante a conversa, acabou a conversa, a guerra continua. Não muda nada. É só conversão mesmo, né? E o rapaz, coitado, né? Às vezes ele é banana para o lado da mãe, porque ele defende a esposa, e às vezes ele é banana para o lado da esposa, porque ele defende a mãe. Ou seja, banana, banana, banana ao quadrado. Não tem o que fazer. Um outro problema que nós temos também, queridos, é a mentalidade individualista. Porque, em especial nesse tempo presente, busca-se muito a individualidade. Demais. A pessoa foca muito na carreira. Bastante mesmo. Olha, eu posso mudar em tudo, menos no meu propósito de carreira. Eu estou prestes a uma super promoção. Não vem me atormentar. Nem você, esposa. Nem ninguém. A pessoa cresce assim. E ela, então, enfraquece o compromisso conjugal, em virtude de ser individualista. Só que a linguagem no texto não é para o individualismo. Não existe linguagem melhor do que uma só carne, que é o que o Espírito escreveu aqui, junto às mãos de Moisés. Porque uma só carne aponta para uma aliança que envolve corpo e alma. Eu tenho aqui a nossa aliança. Eu não vou tentar tirar aqui, porque toda vez que eu tento fazer isso, ela não sai. E aí não tem o que fazer, né? Botar o dedo aqui não dá. Mas eu tirei hoje e revisitei o que está escrito aqui na minha aliança. Começa com a data, né?
28 de janeiro de 2006. Tudo bem. Então, você fez a conta aí, são 19 anos. Aí vem o nome, na minha vem o nome da Michele, e a seguir vem uma frase de 3 palavras, entre aspas. Está escrito assim, abre aspas, Deus nos une. Foi a melhor criatividade que eu tive na época, irmãos. Deus nos une. Mas hoje eu parei para pensar e disse, essa frase, ela foi uma bobagem que eu fiz na época, no sentido de que tinha que escrever alguma coisa, porque era moda. Não sei se hoje está na moda ainda, escrever dentro da aliança, os que estão se casando aí mais novos. Mas na minha época lá era, você tinha que escrever uma frase dentro da aliança, né? Eu percebi, queridos, que eu não poderia ter escrito uma frase melhor na minha aliança, porque nesses 19 anos... a quantidade de vezes que eu precisei, e a Michele também, de que Deus nos unisse, para não ter problemas maiores. Porque problemas todos têm. Mas eu percebi aqui que Deus está honrando essa frase, e Ele coloca a mão e segue nos unindo. Em outras palavras, essa frase está dizendo o seguinte para mim, eu estive lá em 28 de janeiro de 2006, no casamento de vocês, mas eu não fui embora. Eu fui com vocês para a lua de mel, no nosso caso, diga de passagem, Natal. Oh, Natal. Um dia eu volto lá. E de lá para cá, Deus segue nos unindo, todo santo dia. Acertei, graças ao bom Deus, Deus nos une. Então a gente fecha esse terceiro aspecto, afirmando que o casamento, ele é mais do que uma convivência. Eu convivo. Eu tinha minha vida, ele tinha a dele, agora a gente vive juntos, então a gente convive. Não, é muito mais. É pacto de entrega mútua. Envolve deixar o passado, unir-se no presente e construir o futuro juntos, como uma só carne, sob a aliança de Deus. E isso nos leva a ver os efeitos de tudo isso. E a gente entra então no quarto e último aspecto aqui da noite. Quarto aspecto sublime e poderoso do casamento. O casamento, ele é lugar de intimidade e transparência. Você viu o versículo 25? Olha aí na sua Bíblia. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu percebo aqui que a ausência de vergonha está revelando bastante confiança, abertura, pureza na relação. Cá entre nós, é difícil ficar nu diante de alguém. As irmãs psicólogas aí sabem. Tem pessoas que ficam traumatizadas ao sonhar que estão nus no meio de uma fábrica. Precisa de ajuda psicóloga, porque sonha isso, a pessoa fica transtornada. Passando no corredor da fábrica nu, todo mundo tirando sarro, essa coisa. É um assunto complexo a questão de estar despido. Mas aqui eles estão nus um diante do outro, com total confiança, abertura, pureza. Isso nos deixa muito claro, queridos, que a intimidade sexual, ela é bênção de Deus, não tabu. E deve ser desfrutada com santidade. Em outras palavras, a relação sexual é um desfrute que o Senhor Deus nos deu. Estávamos na última aula do mestrado, um professor, ele é pastor, psicólogo, ele trouxe um caso para nós discutirmos ali, aqueles casos de corredor de café. Senhores, eu estou com o seguinte caso. A esposa, com 3 filhos, casada, eles estão sem muitas condições, inclusive de comer, falta comida na casa. Mas o rapaz, ele constantemente, isso está comprovado, ele sai da casa dele, ele vai em alguns lugares ali na cidade e paga R$5 e ele tem relação com mulheres e a relação é desprotegida,
porque algumas dessas mulheres são conhecidas e foi feita a verificação. Vocês entenderam o problema? Casamento, já desprovido, o rapaz tem lá um impulso que ele não se segura, ele sai e tem relação com mulheres pagando apenas R$5, R$10. Então, dinheiro para isso ele tem. Para o alimento não tem, mas para isso ele tem. Ela está pedindo aconselhamento. Ela ama ele. Os filhos amam o pai, independentemente do que ele faz, até porque as crianças não sabem de tudo. E precisamos aconselhá-la sobre o que fazer. Pergunta: você vai recomendar o divórcio, sim ou não? Questão de mestrado lá para nós. Que dureza, né, irmãos? Bom, eu tomei o meu café e estou pensando até hoje, né? Mas não é difícil de a gente dar um tempo para a situação, ver quem ele ouve. Enfim, os livros de aconselhamento ajudam a gente a progredir nisso e tem progresso, né? Mas a chance de terminar num divórcio aqui é enorme. Mas a crise do momento é ela contrair uma DST. Porque ele tem a relação com as outras lá, mas quer ter com ela também e desprotegida. Não adianta ela falar, use proteção. Não, não vou usar. Difícil, né? E é a realidade de muitos casamentos nesse nosso Brasil varonil. Veja que a transparência emocional e espiritual também é parte da unidade conjugal. Precisa haver essa intimidade e essa transparência. Tudo é afetado por isso. Então a gente fecha dizendo que Deus planejou o casamento como um espaço seguro, onde corpo, alma e espírito possam se despir sem medo, com amor, confiança e santidade. Bom, o que resultou nesse texto aqui? Nesse texto, Deus, como sempre, foi vitorioso. Ele estava criando o casamento, o primeiro, aliás, um homem e a mulher, e ele fez. Deus sempre vence, irmãos. E aqui é o resultado do texto. Eles se uniram em matrimônio. Ok, mas você sabe que o pecado entrou no mundo no próximo capítulo, no 3. E a Bíblia diz que foi tudo muito complicado, né? É um momento da gente parar para pensar aqui, da gente meditar juntos. Porque após tudo isso que foi exposto, a pergunta seria a seguinte: você, não o cônjuge, estou perguntando para você, você tem valorizado o seu casamento como um presente de Deus? E de sua parte há respeito, há fidelidade e há sinceridade? Você sabe que o maior exemplo de casamento da Bíblia não é de um homem e de uma mulher, mas é de Cristo e a sua igreja. Efésios capítulo 5. Lá o texto vai dizer que Jesus amou e se entregou por a sua noiva, que é a igreja. Então veja que um bom casamento, ele tem amor e entrega. Você, como cônjuge, tem amado o seu cônjuge com o sacrifício de Cristo e cultivado a submissão mútua que honra ele? Ou você simplesmente tem passado por cima e pronto? Não estou nem aí. Vou ver o que vai dar. Queridos, sobre o pecado e queda, não dá para ler o capítulo 2 sem o 3. Sabe-se muito bem que o pecado, ele atrapalha muito o casamento. Muito. Eu pergunto, você está consciente disso? E busca a graça divina para superar o egoísmo e os conflitos que o pecado traz para o seu casamento? Bom,
Cabe a nós, então, verificarmos algumas questões mais práticas aqui, para nós irmos para o casamento. Felipe, pode pôr para nós? Desse texto, queridos, a gente pode extrair o seguinte, que todos nós, sem exceção, precisamos reconhecer a origem divina no casamento. Boa parte de nós trata o casamento de qualquer forma porque acha que ele é uma convenção humana. Você foi convencido de que ele é uma convenção humana, mas não é. Casamento, ele é completamente divino. Talvez eu possa sugerir aqui para você orar juntos, os cônjuges, pedindo direção divina para o casamento. Ler textos de casamento, como esse de Efésios 5, vai fazer um bem enorme para vocês. Também, a gente precisa viver a complementariedade. Eu peço que você identifique uma qualidade do seu cônjuge que admira e expresse gratidão por isso. Não tem como você dizer, o cabo é ruim demais, pastor. Eu não vou achar nada. Vai. Ela não tem condições, pastor. Eu não vou achar nada. Vai. A uma coisa você vai. Então vocês estão com um desafio santo. De parar, pensar, encontrar, e eu sei que vai muito mais do que uma, mas você vai coletar uma ao longo dessa semana, não sei em que momento. É você, ela, e você, ele e Deus. E você vai expressar isso. Sabe aquele pedido do pastor Dani? Eu queria dizer sobre essa sua qualidade. Mas não vá brigar, né? Só achou uma, né? Meu Deus, tem gente que briga com, né? Só ouça e louve ao Senhor pelo cônjuge ter encontrado essa qualidade e admiração por você. Uma outra coisa importante, dividam as tarefas de acordo com as habilidades de cada um. Então, não adianta, a harmonia da casa está na mulher. O serviço pesado está no homem. Trabalhem assim. Vão se dar muito bem, porque isso é bíblico. Não vai ter muito problema se fizer essa divisão. Também, número 3, fortaleça a aliança de unidade. Eu acho muito importante que eles tenham um encontro semanal, se possível for, para conversar sobre sentimentos e planos. Isso é muito legal. Quase ninguém faz isso. Mas por que não começar a fazer? É um encontro que entra assim na sua agenda e fala, eu e ela e eu. E as crianças? Bota no congelador, deixa congelado por meia hora, não vai ter problema nenhum, né? Brincadeiras à parte. Aliás, aqui a igreja, ela se ajuda muito, viu, com os Vale Nights. Eu e Michele, por exemplo, ela gosta sempre de oferecer. Tem sempre alguma criança lá em casa, ela, não, eu ofereci um Vale Night, né? É legal, Michele, isso é muito bom. Procura, então, se ajudar, procure ajudar um outro casal, né? Para que a gente tenha esse tempo de qualidade. Isso fortalece demais, queridos. Mas também, 4, cultive a intimidade e transparência. Reservem um tempo regular para a intimidade física e emocional. Eu vou arriscar aqui, vou arriscar bastante. Pastor Dani, quantas vezes ter a relação? Essa é uma pergunta que ocorre. Ah, queridos, isso é uma decisão sua, né? Vocês dois têm que conversar e verificar, né? Como que vocês estão animados, né? E quantas vezes vão fazer esse treco aí, né? Agora, os livros que a gente lê, as palestras que a gente participa, fala-se de 2 a 3 vezes por semana, como algo ok. Relação sexual e íntima, 2 a 3 vezes por semana. Mas, pastor, a gente faz muito mais que isso. Amém. Glória a Deus. Continuem. Pastor, a gente faz 1 vez por mês. Eu acho que vale a pena se aconselhar sobre isso e conversar. Vale a pena verificar, né? É uma coisa muito pessoal, dificilmente alguém vai intervir nisso.
mas a ajuda sempre é bem-vinda, bem-quista. Não deveria se não ter semanal, pelo menos é o que os livros recomendam, tá bom? Também aproveitem essa intimidade para compartilhar sonhos, medos, preocupações diariamente. E por fim, não menos importante, busque autoexame e crescimento. Orem individualmente por sabedoria, para verificar como ser um melhor cônjuge. Sempre. Queridos, é gostoso melhorar. Eu sei que às vezes a gente vê a melhoria como muito esforço a ser feito, mas é gostoso melhorar. Aliás, a vida é feita de melhorias, de melhoria contínua, melhoria continuada. Vale a pena melhorar no casamento. Nós precisamos melhorar. Esse autoexame a gente faz só quando lê 1 Coríntios 11, que Paulo pede antes da ceia para fazer o autoexame. Não, não é só na ceia. Esse autoexame está à sua disposição o tempo todo. Você pode fazê-lo, pode fazer também com o discipulador, com o líder, com uma pessoa que você confia. Mas é importante fazer um exame de como está a sua atuação como casamento e, obviamente, crescer. Vamos orar? Coloque-se em pé, a equipe esteja aqui. Que o Senhor abençoe muito as nossas famílias nesse tempo de maio, a começar pelo casamento. Irmãos, o casamento é dele. Honre esse ato, porque você está honrando a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa conversa simples, descontraída que nós tivemos aqui, ao apreciar a criação do Senhor. Que grande poder o Senhor tem, que grande entendimento, grande é o Senhor e muito formoso. Decidiu fazer o homem, a mulher, dessa forma toda especial. O Senhor mesmo os casou neste capítulo. E nós te louvamos por isso, porque esta é a base que nós temos. Um homem crescido deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, formando uma só carne diante de ti. Aleluia, Senhor. Muito obrigado por conhecer esse mote, essa afirmação, essa declaração que é universal para nós. Nada nos muda nisso, Senhor. Um homem e uma mulher deixam pai e mãe, se unem, casam-se diante do Senhor, constituem uma família juntos. Muito obrigado por isso. Nós sabemos que no próximo episódio, esse casal vai ser enganado, o pecado chegará aqui diante de nós e todos nós passamos a ficar então destituídos da glória do Senhor. Isso é verdade. Mas nós sabemos também que o Senhor trata ali mesmo como isso seria resolvido, e foi resolvido na cruz do Calvário, quando Jesus liquida todos os pecados da terra, de todas as pessoas, de todos os tempos. Cabe a nós agora tão somente crermos e sermos salvos e restaurados. Então eu peço a Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que há nele, para que o Senhor percorra os corações agora e dê um ânimo poderoso, ó Pai, para que cada cônjuge nesse instante possa se sentir motivado para, em nome de Jesus, restaurar o seu casamento. E faça o mesmo no coração dos solteiros, para que desde já saibam o quão precioso é o casamento e que não tenham de forma alguma um namoro sem propósito, mas um namoro já com vistas para o lindo casamento. Ajude a todos nós, porque certamente precisamos e precisamos todos os dias. Sabendo que o Senhor nos ouviu e já nos atendeu,
Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.